Olá, hoje eu vou fazer uma série, vou iniciar uma série de vídeo aulas de tutoriais ensinando a como publicar um site na web. Eu já ensinei em vídeos anteriores como configurar o teu ambiente de produção, ensinei também como fazer um menu HTML. Hoje eu vou ensinar como publicar um site na internet. Eu vou usar, né, como exemplo aqui, um blog em WordPress. O foco não vai ser a configuração, a utilização do WordPress, e sim a publicação de um site. Eu vou mostrar tanto como publicar um blog WordPress, também vou explicar como subir os arquivos simplesmente de um HTML que você fez e está querendo colocar na web para mostrar para outras pessoas. Então vamos lá. Primeiramente, para um site ele estar publicado na web, a gente precisa de um domínio. O que é o domínio? O domínio é o nome quando você digita, por exemplo, aqui, né, o google.com. Isso daqui é um domínio, né? Aí tem lá o uol.com.br, tem o g1.com.br, facebook.com. Isso são domínios. O que os domínios fazem? Tecnicamente, por baixo de todo o processo, por trás de todo o processo de você digitar e acessar um site, existe uma coisa chamada IP, né? Que é o número que define cada computador na rede mundial de internet. Então, imagine que a internet, se você não sabe o que é a internet é uma rede mundial de computadores, né? É a rede internacional. Então, é internet. Inter de internacional e net é rede em inglês. Então, é a rede internacional de computadores. Então, existem milhões, bilhões de computadores na rede mundial. E cada computador é identificado por um número sequencial, como se fosse um CPF para nós humanos. Então, o computador também tem esse IP, que a gente chama, que é IP significa Internet Protocol, né? Protocolo de internet. E daí o que, que acontece? Esse www que a gente vê em alguns domínios, por exemplo, significa World Wide Web, porque esse domínio aqui aponta para algum computador na rede mundial de internet. Então, a gente precisa ter um domínio para ficar mais fácil de encontrar um site. Mas um site, na real, ele é simplesmente um IP. Se você for e digitar, por exemplo, aí, deixa eu pegar um site meu real que tenha, por exemplo, isso daqui, ó, é o IP da nossa própria máquina, do nosso próprio computador, a nossa rede local, que a gente chama. Todo IP que começa com 192, 168, está dentro do nosso Wi-Fi, da nossa rede que a gente está conectado, né? A gente tem um IP que é uma faixa de IP que é dentro da nossa rede local e tem a faixa de IP mundial que é pública para qualquer pessoa acessar. Esse IP aqui, por exemplo, só eu ou quem tiver conectado no meu Wi-Fi que vai conseguir fazer isso, né? Então, só vai conseguir acessar esse IP aqui dessa faixa de IP quem tiver conectado na minha rede de internet. Ninguém de fora da internet vai conseguir, né? Se você tentar ir acessar esse IP, você vai cair dentro da tua própria rede, não da minha. E daqui eu tenho um site, uma aplicação rodando, tá? Então vamos voltar aqui. Mas, por exemplo, eu vou pesquisar aqui rapidinho qual é o IP, por exemplo, IP do Google, só para a gente ver. Olha, isso daqui ele já está mostrando uma outra coisa que é um DNS, mas ele pode ver que ele exibe aqui o número IP do DNS do Google, que é um serviço do Google, que eu já vou explicar também. Então, esse domínio, né, do Google, deixa eu ver se eu acho algo mais. Deixa eu pegar um site qualquer aqui, vou pegar, vou escrever aqui notícias, né, ver qualquer coisa, daí eu vou pegar um site aqui do Terra, por exemplo, vou pegar o site do Terra, deixa eu só. E vou pegar aqui um serviço que é qual é o IP do site, vou digitar aqui qual é o IP do site, ó, descobrir IP do site. Vou entrar aqui nesse site, tem vários sites desse tipo.
Só para me mostrar para vocês o que é o IP. O IP, o domínio, ele vai fazer ficar mais fácil da gente encontrar qual é o site. Porque imagine se eu fosse para encontrar um site, eu tivesse que digitar o IP, né? Porque o IP, ele vai me redirecionar para o site, ele vai me encaminhar para o site. Só que imagine ficar guardando números. Por exemplo, eu vou digitar esse próprio site aqui, por exemplo, pegar o IP dele mesmo. Olha, veja que esse domínio aqui, ele aponta para esse IP aqui. Então, eu posso tanto digitar o domínio quanto digitar o IP. Ó. Se eu digitar o IP aqui no navegador, olha, aqui ele não está... É um servidor, porque o IP ele vai conectar para um computador, para uma máquina, né? E nessa máquina pode ter mais de um site. No caso aqui, é o caso aqui desse servidor que ele está usando. Né? Ele está numa máquina que tem mais de um site e está configurado aqui com uma página padrão, e quando você digita o domínio, ele já redireciona para o site correto. Né? Existe toda uma configuração muito mais avançada por trás disso, mas que não cabe explicação aqui agora. A questão é só o domínio. Então, para você publicar um site na web, você precisa ter um domínio. Existem opções de sites de hospedagens gratuitas que disponibilizam um domínio gratuito. Né? Eu vou procurar aqui no Google hospedagem gratuita. Um dos que as pessoas mais usam é o 000 Web Host. Esse site que ele tem hospedagem gratuita, né? Só que é só para desenvolvimento, é algo sem muito, né? Não é para produção, não é para você vender o seu serviço e usar o web host. Mas para você aprender como publicar um site, ele pode ser uma coisa boa de você utilizar. Porém, eu não vou usar hospedagem grátis, por quê? Não tem o padrão, não tem os recursos de uma hospedagem se você está pensando em trabalhar, por exemplo, com a criação de sites, você não vai conseguir trabalhar usando hospedagem gratuita. Então, nem vou perder o meu tempo explicando como usar uma hospedagem gratuita, porque não vai agregar muito para você. Então, se você quiser testar, é óbvio, tu vem aqui e cria e faz tudo. Vai ser a mesma dinâmica se fosse uma hospedagem paga, porém aqui tem alguns recursos mais limitados na hospedagem gratuita. Então, eu vou deixar aqui. Você pode pesquisar alguns outros que tem na internet também que são gratuitos, mas eu vou ensinar a versão paga usando a HostGator, né? Mas vou voltar aqui primeiro, só para terminar a parte do domínio. A gente precisa de um domínio, né? Então, por exemplo, se o seu site lá é o blog do zezinho.com.br, né? Ó, se eu pegar esse domínio aqui, for no meu navegador e tentar acessar, se esse site existir, ele vai carregar o site. Ó, o site não existe, ou pelo menos não está ativo, né? Então, esse domínio aqui eu não consigo acessar, porque ele não está registrado, a gente precisa registrar. Existe uma empresa aqui no Brasil que cuida de todos os registros do domínio de .com.br. Tudo que terminar com .br, existe uma empresa aqui no Brasil chamada Registro BR, que ela cuida de tudo que for .br. Então, ela é o órgão oficial, por mais que você possa registrar com terceiros, no fim das contas, se você procurar o teu domínio aqui, mesmo se você, né, uma outra empresa registrou outro domínio, eles vão ter que vir aqui no Registro BR e registrar por você. Né? Então, mesmo que seja uma outra empresa, tudo está centralizado aqui no Registro BR. Então, aqui eu posso pesquisar aquele domínio de blog do Zezinho para ver se ele está liberado para mim registrar. Ó. Aqui tu pesquisa o domínio que tu quer, né? Vamos fazer esse daqui, blog do Zezinho.
ele vai dar que está disponível e vai mostrar os valores, né? Domínio, registro de domínio, ele custa R$ 40 por ano, o .com.br. O .com, outros domínios internacionais, que eu vou mostrar como registrar depois, eles custam um valor variável, né? Mas o .com.br ele é fixo, é R$ 40 por ano, já faz alguns anos que está assim, era 30 e subiu para 40, então ele tem ajustes, né, de anos em anos, mas ele fica anos com o mesmo valor, então é R$ 40 fixo por ano, né? Ou você pode pagar por mais anos tendo desconto, né? Então, pode pagar por 2 anos, por 5 anos, por 10 anos, pode pagar por mais anos sem e ter um desconto por isso, tá? Mas vamos lá. Antes de tudo, né, de publicar teu site na web, tu precisa do domínio. Então a gente entra aqui no domínio BR, no registro BR, e a gente vem cá e registra o domínio. Tu vai pesquisar o teu domínio, né? Se ele estiver liberado, tu confere se está tudo escrito certinho e clica em registrar. Ele vai pedir aqui um CPF, o CNPJ, que vai ser vinculado ao titular, porque o que acontece? A legislação do Brasil, as leis do Brasil, requerem que você tenha o seu CPF aqui, porque se o teu domínio aqui, blog do Zezinho, comete alguma coisa que vai contra a lei, eles vão vir atrás de você através do seu CPF, porque no Brasil essa informação é pública. Então eu consigo saber o dono de qualquer site no Brasil, porque é uma informação pública. Então se seu site está atrelado a alguma ação judicial, eles conseguem entrar em contato com você porque os seus dados vão estar aqui. São coisas que tem no Brasil. No exterior, tu consegue ocultar os seus dados, mas no Brasil não. Então, todo .br ele vai ter dados públicos dos seus usuários, dos seus donos, né? Os donos dos domínios têm os dados publicamente na web. Então, aqui você vai digitar o seu CPF, né? Vou colocar aqui o meu. Eu já tenho a conta, né? No caso, se fosse uma, né? Se eu não tivesse a conta, ele ia pedir todo um processo para você digitar outros dados para você criar a tua conta. Endereço, nome completo, essas coisas assim que quem, né, já fez compra pela internet está acostumado, por exemplo. Daí eu vou entrar, né? No meu caso, eu já vou só pular aqui para o login. Então eu vou fazer um login. Ó, se você não tiver registro, ele vai pedir essas informações aqui. Ele vai pedir informação do titular também, pode ver que o CPF está aqui, e depois que tu faz o cadastro, essas informações do titular aqui, CPF, é imutável. Então, você confere bem se está tudo certinho, porque vai ser mais difícil alterar esses dados, nem que seja imutável, mas vai ser mais difícil você fazer essas correções. Depois ele tem aqui uma parte de DNS, que eu não vou explicar agora, isso aqui pode ser setado depois do registro. E tem aqui algumas explicações, tem o contrato, termo de uso e políticas de privacidade. Você marca aqui que leu e aceita, clica em registrar, ele vai iniciar o processo de registro, então ele vai ficar aqui, né? Tu clica aqui em painel, que tu vai ver os seus domínios, e ele vai ficar aqui, ó, né? Ele vai ficar alguns minutos aqui registrando, porque daí o pessoal vai homologar o teu pedido e liberar para pagamento. Eu tenho alguns aqui que já estão expirando que eu preciso pagar. Quando né, eles homologarem lá, vai chegar um e-mail para ti, no teu e-mail que você cadastrar aqui, e vai liberar o botão para pagar, que daí você pode pagar com boleto, com cartão de crédito, e, né, você vai fazer o seu pagamento. Basicamente, é isso para você registrar um domínio. Então, antes de qualquer coisa, antes de você pensar em publicar seu site na web, você vem e registra o seu domínio do site que você quer. Isso falando de sites profissionais, né? Ou até mesmo para você desenvolver alguma coisa e você já quer deixar o teu domínio registrado, por exemplo, se você quer ser um designer ou uma agência e você já quer garantir, né, que ninguém registre o teu domínio, porque se outra pessoa vai lá e registra um domínio que você já estava querendo registrar, tu vai ficar sem ele. Então, por isso que tem domínios aqui que eu nem uso, né, na minha lista de domínios, mas eu registrei, por exemplo, o everaldoreis.com.br.
porque eu pretendo colocar o meu site pessoal no ar. Então, eu registrei ele faz anos que eu tenho esse domínio e nunca de fato coloquei um site no ar nesse domínio, mas eu já garanti ele para mim, porque se outra pessoa vai e registra, já era, eu não consigo pegar de volta, né? Então aqui, ó, vamos ver se ele já liberou. Ele demora uns minutos, né? Não liberou ainda, mas aí ele vai liberar e vai aparecer para pagar. Basicamente é isso para registrar. Registrou seu domínio, já tem a primeira parte do processo completo. Depois de registrar o domínio, que a gente precisa de hospedagem. Eu vou fazer um próximo vídeo sobre hospedagem, que é onde você vai colocar os seus arquivos. Essa hospedagem vai te dar o IP que eu falei lá no começo. Então, essa hospedagem é um serviço que empresas oferecem, que eles te disponibilizam um computador na rede mundial de internet com um IP público, né, um IP que você pode mandar para outras pessoas acessarem o teu site, e você precisa vincular o domínio, né, que você registrar aqui, com aquele computador, com aquele IP. Eu vou mostrar como fazer isso, né? Eu vou usar HostGator, como eu já falei, porque eu já tenho conta lá, então eu vou usar uma conta minha que eu já tenho, para mim não ter que pagar e registrar outra. Eu vou mostrar o processo de abertura de conta, mas vai ser lá na HostGator, numa conta que eu já tenho. Então, até o próximo vídeo, que a gente vai falar sobre hospedagem. Espero que você tenha entendido aqui o conceito geral do domínio, que é um domínio, né? Você precisa ter um domínio antes de publicar um site. Então, se tu está vendendo o site ou quer fazer um site teu profissional, registra o domínio antes. Então, o primeiro passo de publicar um site na web é registrar o domínio.